Senhor Balcão! Senhor Balcão! Senhor Balcão! Que foi, cara? O que aconteceu? Você tem ideia quantos vídeos você não cita os Beatles? Oh, meu Deus. Quantos? 6. Você precisa fazer algo a respeito! Não se preocupe, Alberto de Minion. Eu venho me preparando a vida inteira para esse momento. Quando eu ficasse tempo suficiente sem citar os Beatles nenhuma vez, preparando o terreno para a minha citada definitiva. Isso vai mudar o mundo, Alberto de Minion. Ah, os Beatles. A maior banda de todos os tempos. Eu não concordo, eu gosto mais do Black Sabbath. Eu gosto mais de Led Zeppelin. Eu prefiro Tame Impala, seus boomers. Peraí, galera, não precisa brigar. Eu não disse que os Beatles é a melhor banda de todos os tempos. Eu só disse que ela é a maior no sentido de ser a mais influente e importante banda de todos os tempos. Nisso eu acho que todo mundo pode concordar, não é? Meio que um fato histórico. Tanto Black Sabbath quanto Led Zeppelin quanto Tame Impala foram muito inspirados em Beatles. Ok. Eu acho que eu posso aceitar isso, sim. Mas então, eles são os melhores também. Eu sou fã. Os Beatles são até hoje a coisa da cultura pop que mais impactou a minha vida. Eu já falei bastante da influência, especialmente do John Lennon na minha adolescência, no meu vídeo sobre a idolatria, então eu recomendo muito que vocês vejam esse vídeo, mas há muito mais para ser discutido dentro do universo Beatlemaníaco. Então não esperem que esse seja o meu único vídeo sobre a banda, porque muitos outros devem surgir enquanto esse canal existir. Mas o que eu queria focar nesse vídeo é uma questão que é realmente intrigante. Os Beatles continuam em 2020 sendo o maior parâmetro para sucesso em relação a qualquer artista que surge, e continuam batendo recordes. Esse ano, apenas os Beatles e o BTS ultrapassaram 1 milhão de discos vendidos no primeiro semestre do ano. Inclusive é bem interessante pensar que o maior concorrente para uma banda atual seja uma que explodiu no mundo em 63. E durou só até 1970. 7 anos da banda lançando discos e a música nunca mais foi a mesma. Agora, eu não quero ficar aqui simplesmente explicando pra vocês como se fosse um documentário qual foram as coisas que os Beatles fizeram que mudaram a música, porque a verdade é que isso não é suficiente pra explicar como a banda se manteve um fenômeno até hoje. Eu fiz essa analogia no meu vídeo sobre o Watchman, onde eu mostro que a HQ é tão amada não pela revolução que trouxe na época do lançamento, mas sim pela atemporalidade em termos de qualidade. Tanto Watchman, quanto Beatles, quanto mais algumas poucas obras na história, mantém sua relevância e fanbase geração atrás de geração, não por terem sido importantes para a história, mas sim por simplesmente estarem tão à frente de seu tempo que mesmo décadas depois continuam conversando com novos públicos e soando tão moderno quanto qualquer coisa lançada recentemente. Mais ou menos como o filme Yesterday, lançado ano passado, quis transmitir, que as músicas dos Beatles são tão universais e modernas que se fossem lançadas hoje fariam tanto sucesso quanto fizeram nos anos 60. Então o que eu quero discutir hoje é o que há nos Beatles que mantém eles tão únicos e atemporais até hoje. Bem, para fazer isso eu preciso antes estabelecer qual eu acredito ser o fator mais essencial da carreira deles, que para mim é a mudança constante e a busca por originalidade. Até os anos 60, os músicos que chegavam ao estrelato eram quase que obrigados por seus empresários e por uma indústria muito mais abusiva do que a atual a continuarem fazendo a mesma coisa incessantemente. É bem difícil você encontrar músicas pré-anos 60 que não soem muito parecidas às outras músicas daquele mesmo gênero ou artista. E isso pouco tinha a ver com o artista em si. Um dos maiores exemplos disso é o Elvis Presley, que após o imenso sucesso inicial da sua carreira, foi aprisionado pelos contratos que assinou e praticamente não fez nada de música na década de 60 inteira. Teve que fazer esse monte de filme que hoje em dia ninguém liga mais. Ou então o Little Richard, que foi tentar a transição do estilo de rock para o gospel e acabou sendo completamente ostracizado do sucesso. A partir dos momentos que os Beatles alcançaram um sucesso, e um sucesso de proporções nunca antes vistas na história,
Eles basicamente ganharam carta branca para fazerem o que quiserem e como quiserem. Numa das primeiras vezes na história da música, um ato artístico de tanto sucesso decidiu abandonar os shows ao vivo e focar totalmente seus esforços na criação de música artisticamente dentro dos estúdios, usando elementos desse ambiente como parte fundamental de sua música. Além, é claro, de a partir do seu terceiro disco, abandonarem a necessidade da época de artistas gravarem covers e começar a focar todos os esforços em canções 100% autorais que quebravam todas as fórmulas que se tinham antes de padrões de acordes e estrutura musical. Com a ascensão dos Beatles, milhares de artistas experimentais ou originais que nunca tinham tido chance na indústria musical se tornaram foco de caça-talento que procuravam bandas respostas ao que os garotos de Liverpool faziam. Então, se os Beatles gravavam um disco psicodélico, eles iam diretamente para o primeiro lugar das paradas, e inúmeros músicos psicodélicos que nunca tinham tido chance até então agora assinavam contratos milionários de lançamento. Muitos deles indicados pelos próprios Beatles, que eram extremamente ativos no que acontecia na música da época e indicaram vários artistas da cena independente como Jimi Hendrix, James Taylor, Badfinger e até os próprios Rolling Stones. O fato da banda de maior sucesso do mundo mudar de gênero a cada disco que lançavam foi o que guiou a música para sair da estabilidade sufocante que estava antes e adentrar campos nunca antes experimentados. É como se a cada ano milhares de gêneros novos surgissem, com os Beatles sendo o carro-chefe das mudanças que aconteciam na música e na história. Exatamente, não apenas na música, mas os anos 60 inteiro e a luta pela paz e protestos contra o Vietnã e o autoritarismo foram muito influenciados pelas mensagens que eles e seus discípulos colocavam nas músicas. Importância que deve ser bem dada também ao Bob Dylan por despertar neles e na música mundial a necessidade de letras que discutissem coisas como política e psicologia, além de só ficar fazendo a mesma coisa de canção de amor e diversão que permearam os anos 50 e início dos anos 60 inteiros. Toda essa revolução comandada pelos Beatles não apenas ajudou novos artistas a surgirem, como libertaram músicos antecessores ou da mesma época deles das suas amarras, como os Beach Boys, comandados pelo Brian Wilson, que passaram de canções bobinhas sobre praia e garotas para a composição de um dos discos mais bem escritos e influentes de pop de todos os tempos. Ou então o Stevie Wonder, que passou uma década inteira seguindo o contrato musical que basicamente o obrigava a fazer a música que eles esperavam dele, até que finalmente, a partir do final dos anos 60, ele conseguiu se libertar disso e iniciar uma série de discos consecutivos de pura originalidade, totalmente concebidos e produzidos por ele, que transgrediram totalmente a música soul e pop da época. Essas foram algumas das muitas coisas que os Beatles fizeram para mudar o mundo em que vivemos, mas eu quero me aprofundar mais em cada fase deles e tentar ver qual a importância de cada um do grupo em cada diferente fase que eles passaram. Afinal, outro grande fator dos Beatles é que foram a primeira banda em que todos os membros eram relevantes. Nunca houve substituições e quando a banda chegou ao fim, ela acabou em definitivo, nunca se reunindo novamente, deixando para trás um legado curto, mas perfeitamente coeso. 4 garotos de Liverpool ao lado de um único produtor musical, tão importante quanto os membros da banda, e apenas 7 anos de união produtiva. Quase como se eles tivessem se mantido juntos apenas o suficiente para mudar tudo que existia antes, e então seguiram em frente sem nunca mais olhar para trás. Vamos ver então o que faz de cada fase dessa banda a pérola especial que é. Vamos começar pela primeira fase dos Beatles, a chamada Fase Fofa, de 1963 a 1964, que engloba os discos Please Please Me, With the Beatles, A Hard Day's Night e Beatles for Sale. Desde o início da banda, muitas coisas separavam os Fab Four de outros grupos da época. Primeiramente, a igualdade nos papéis de cada membro. Enquanto a maior parte das bandas tinha um líder claro, quase sempre posto logo no título da banda e os outros membros basicamente faziam fundo sonoro, cada Beatle era relevante. Cada um cantava pelo menos uma música por disco, o Paul e o John eram igualmente líderes e frontmans, com o Lennon entregando mais a selvageria lasciva do rock de Little Richard e Elvis, e o Paul entregando mais o lirismo melódico e macio dos Everly Brothers e Dion. E George Harrison, ainda no início do seu desenvolvimento como guitarrista solo, já entregava boas emulações do estilo inconfundível de Chuck Berry. Apesar de cada um desses 3 membros serem equivalentes desses outros artistas brilhantes, e juntos serem uma grande mistura de qualidades distintas de outros artistas, a verdade é que nenhum deles ainda conseguia ser superior à sua contraparte na música. A bola sobra então para ele, o incrível, o único Ringo Starr.
Ele é pra mim o Beatle mais revolucionário e único da primeira fase da banda. E eu não tô zoando, eu sei que você acha que eu tô zoando, mas eu não tô zoando. Apesar de não contribuir nas composições, que sem dúvida já era o grande fator diferencial da banda, a gente tem que lembrar duas coisas. A primeira delas é que a primeira fase dos Beatles ainda era repleta de muitos covers, então a musicalidade era muito importante. E segundo é que a bateria nos anos 60 ainda era um instrumento bem secundário do rock. Era essencial pro jazz, mas no rock servia basicamente como fundo rítmico para as músicas, sem nunca ter características o suficiente que a destacassem muito. Mas com os Beatles isso mudou. Tanto a bateria do Ringo quanto o baixo do Paul deixaram de ser só fundos rítmicos e se tornaram de fato linhas próprias e essenciais de melodia e harmonia. The most timeless drummers are the ones that are the most simple. Define the best drummer in the world. Is it someone that's technically proficient, or is it someone that sits in the song with their own feel? Ringo was the king of feel. O Ringo é um dos bateristas mais melódicos da história. As suas linhas de bateria repletas de pratos e riffs colocaram o instrumento na frente do gênero como nenhuma banda havia feito até então. Isso fica bem claro quando a gente compara alguma música cover dos Beatles com a sua contraparte original. Well, I'm gonna write a little letter, I'm gonna mail it to my local DJ. Well, if you feel it and like it, go get your lover that breed us. Well, if you feel it and like it, go get your lover and reel and rock it. Roll it over. Shake it up, baby. Shake it up, baby. Twist it out. Work it on out. You know you twisty little girl. Ou então, quando a gente compara as linhas de bateria do baterista anterior a Ringo, o Pete Best, com as dele. Eis então a minha escolha de Beatle mais importante da primeira fase dos Beatles, e parte do que fez os Beatles já soarem tão modernos logo nos seus primeiros discos. O Upbeat de Ringo foi um dos momentos mais revolucionários na história da bateria do rock, e isso não deve ser subestimado. Vamos então para a segunda fase, que engloba apenas o ano de 1965 e os discos Help e Rubber Soul. Muito bem, após 2 anos e 4 discos, os Beatles evoluindo instrumental e tecnicamente, mas sem mudar muito bruscamente as temáticas de suas músicas ou suas atitudes em geral enquanto artistas e líderes do movimento da invasão britânica, 1965 mudou tudo. Inspirados por Bob Dylan e o seu foco maior em letras políticas, surrealistas ou puramente autobiográficas, o Paul e o John começaram a ver na arte da composição uma oportunidade de autoconhecimento mais do que uma mera forma de garantir sua grana no final do mês. Se inicia então uma fase de transição musical que os levaria para um ponto artístico que do ano seguinte para frente mudaria constantemente, levando a banda a explorar as mais diversas sonoridades e temáticas. Mas quem foi o cabeça por trás dessa mudança? A resposta é simples e sem polêmica: John Lennon. Apesar do Paul já ter dado passos absurdos pra frente, em especial pela sua Yesterday, a música mais coversada de todos os tempos e com justiça, mas foi o John Lennon quem realmente tomou as decisões mais radicais e fez as primeiras músicas da banda que nada tinham a ver com romance, mas sim com ele próprio. When I was younger, so much younger than today. Never needed anybody's help in any way. But now these days are gone. Sendo os exemplos mais conhecidos disso a eterna Help, um pedido de socorro de um jovem astro caindo na depressão pelo mundo da fama que o estava engolindo. Help me if you can, I'm feeling down. E a brilhante Nowhere Man, uma autoanálise do John sobre como ele se enxergava e também como todos nós podemos nos identificar com esse homem de lugar nenhum.
Houve também explorações temáticas bem corajosas e infames, como Run for Your Life, que satiriza relacionamentos abusivos e obsessivos. Quando o John não estava explorando esses temas dark de psicologia e sátira, ele estava simplesmente tentando novos gêneros, como os folks Norwegian Wood, mas ainda havia espaço para canções de amor, mas mesmo elas ornamentadas por uma poesia muito mais intimista e pessoal, como a incrível confissão In My Life. There are places I remember all my life, though some have changed. Enfim, John Lennon guiou seus companheiros para um rumo mais ousado de criação musical, e daí pra frente o Paul continuou sua busca por sempre querer superar o amigo. Além de despertar ainda mais a veia artística do George Harrison, até então nada explorada, e diferenciando os Beatles de vez de qualquer ato musical que havia existido até então. He would rifle the avant-garde and look for ideas that were so on the outside, on the periphery of what was the mainstream, and then make them, apply them in a functional manner to something that was considered populist and make it work. He would take the most odd idea and make it work for the masses. And I thought that was just so admirable. I mean, that was like making art work for the people and not sort of having it as an elitist, thing. Vamos agora para a fase 3 da banda. A fase psicodélica, de 1966 a 1967, com os discos Revolver, Sgt. Pepper's e Magical Mystery Tour. Chegamos enfim na fase psicodélica, para muitos a melhor fase da banda. Bem, se não for a melhor, é no mínimo a mais revolucionária, vanguardista e essencial para a história da música. O fato da banda de maior sucesso do mundo ter abandonado a carreira em shows e turnês para focar em todas as suas forças na produção musical em estúdio, tanto deu carta branca a artistas do mundo todo para não precisarem mais se sujeitar a turnês inumanas, como incentivou caças-talentos do mundo todo em buscar novos artistas excêntricos e inventivos para responder ao sucesso dos Beatles, desde Pink Floyd até Frank Zappa. Além, é claro, de ter feito os Beatles a primeira banda da história a focar 100% no uso do estúdio como parte essencial de suas músicas, o que mudou para sempre o parâmetro do que se tinha de possível em termos de efeitos e execução para música pop, criando verdadeiras sinfonias e abstrações sonoras em forma de hits. E qual foi o membro mais importante dessa fase? Bem, o único nome que vem na cabeça dos fãs quando se pensa no quinto Beatle definitivo: George Martin. George Martin era o produtor dos Beatles desde o primeiro LP, mas durante muito tempo na indústria o produtor não exercia papel maior do que só direcionar a banda em como poderia tocar melhor em determinada faixa ou arrumar erros básicos como tempo e mixagem. Mas quando os Beatles começaram a experimentar mais, eles precisavam de alguém para transmitir as ideias que eles tinham para algo concreto e real. Porque nenhum dos quatro da banda eram lá muito conhecedores de termos técnicos musicais como efeitos e partituras. Então, quando precisavam de determinado fundo sinfônico para alguma música, George Martin era o cara para chamar. He had a very great musical knowledge and background, so he could translate for us and suggest a lot of things, which he did, and he'd come up with amazing technical things like. Os exemplos das sinfonias do Martin são várias. Eleanor Rigby, I Am the Walrus, She's Leaving Home, mas para mim os exemplos definitivos da importância e genialidade do Martin são primeiramente Strawberry Fields Forever, a minha música favorita da banda, onde o Martin não apenas compôs o fundo de cordas para a música, como alterou a velocidade das vozes para que os tons de voz do John e da sinfonia casassem. O efeito que resultou disso é simultaneamente estranho e mágico. Nothing to get hung about. Strawberry fields forever. O segundo grande exemplo do fator Martin tá no clássico eterno A Day in the Life, talvez minha segunda favorita da banda. Nessa música você tinha um pedaço incompleto de música escrita pelo John About a lucky man who made me great. e um pedaço incompleto de música escrito pelo Paul. Woke up, fell out of bed, dragged the comb across my head.
O Martin uniu as duas com uma das mais geniais cacofonias que a música já presenciou, além da produção hipnótica na frente da música. Mais importante, eu tenho que falar de Tomorrow Never Knows, uma música de um único acorde que o John escreveu e se tornou o mais próximo que os anos 60 chegou da criação de um clássico pop eletrônico moderno. Tudo nessa música é pura experimentação de estúdio inédita até então. Loops de bateria, guitarra revertida, a voz gravada partindo do método inventado por eles no estúdio. Há mais evolução musical nessa música do que havia tido nos últimos 6 anos inteiros do rock sessentista. O George Martin foi o ponto central de tudo que os Beatles conseguiram fazer tão bem nos anos 60 em questão de música psicodélica e experimental. O foco dos Beatles na produção em estúdio fez o Martin se tornar um membro tão importante quanto qualquer um dos 4 e merecedor de ser destacado aqui como o principal responsável pelo sucesso dos Beatles na fase psicodélica. Vamos agora para a fase do álbum branco, em 1968. Continua apenas no álbum branco. Os Beatles em 68 já era uma banda em implosão. Desentendimentos constantes, remorso por decisões empresariais infelizes do recém-morto empresário da banda, Brian Epstein, que levou o Paul a se tornar meio que o líder não oficial da banda, enquanto o John entrou numa fase de puro engajamento político junto com a mulher da sua vida, Yoko Ono, o Ringo foi se sentindo cada vez mais alienado no resto do grupo, e enfim o George Harrison cada vez mais frutífero enquanto artista, mas ainda renegado a um papel de coadjuvante pela banda. Tudo isso levou à criação do disco The Beatles, também conhecido como o álbum branco. Trata-se basicamente de 3 discos solos em um só. Cada membro da banda entrou em seu próprio mundo e produziu o que quis, e no final juntaram quase tudo produzido em um super disco duplo de 32 faixas, que equivale por si só como uma fase completamente diferente do grupo, musical e tematicamente. Desde a época que foi lançada, muitos defenderam que o disco seria muito melhor caso fosse reduzido a um disco único, contendo apenas as principais faixas musicais que estavam ali, mas eu discordo fortemente. O que torna esse disco tão fascinante é justamente o quão aleatório e diverso ele é. Como a própria capa indica, é um disco sem foco, um quadro em branco, vem de zap, Otávio Henrique, de ideias e conceitos que atingem de forma diferente cada um que o ouve. Desde músicas experimentais como Odd Honey Pie e Revolution 9, até épicos progressivos como Happiness is a Warm Gun, pops grudentos como Obladi Oblada, e belezas únicas como a que talvez seja a obra-prima do George Harrison, Why My Guitar Gently Weeps. É bem difícil então querer estabelecer quem foi o principal astro de um disco tão diverso e estranho. Mas se eu tivesse que apontar a estrela desse grupo nessa fase, iria ter que ser o Paul McCartney. Eu acho que o fator principal que determina a importância do Paul aqui é a sua veia de experimentalismo. Enquanto Lennon, na maior parte do disco, se mantém numa zona de conforto com canções de blues e rock tradicional, que são excelentes, diga-se de passagem, mas mais do mesmo, o Paul em cada música tentou algo diferente. Obladi Oblada foi uma música pioneira na exploração dos ritmos de reggae jamaicanos, juntando isso com o estilo tradicional de música pop. Helter Skelter é por muitos considerada a primeira música de heavy metal da história. Rocky Raccoon brinca com country music. Rocky Raccoon checked into his room, only to... E não podemos nos esquecer aquela que talvez seja a música mais famosa dos Beatles de todos os tempos, Hey Jude, que veio das sessões e é single do álbum branco. Hoje em dia é fácil subestimar o valor dessa canção após tantas versões, a maioria horrendas, e querendo ou não, hits tão absurdos quanto esse saturam rápido para ouvintes mais exigentes, mas há muitas razões que justificam a proporção que a música tomou. Melodia inovadora, um dos primeiros singles da história a ultrapassar a marca de 7 minutos, puro espírito otimista e espontâneo que são marca da banda e do impacto dela na vida das pessoas, Hey Jude é uma pérola temporal.
Há também espaço no disco para outras obras mais tradicionais do Paul, mas igualmente belas, como Blackbird e Martha My Dear. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. Enfim, o Paul estava cheio de rancor pelo fim iminente da banda, e nisso colocou seus esforços em algumas das canções mais cruciais do impacto dos Beatles no cenário musical de 1968. Cada música do disco parece ter influenciado um subgênero diferente, e Paul aqui, mais do que nunca, era central para essas revoluções. I mean, in fact, I think it's a fine little album. I think the fact that it's got so much on it is one of the things that's cool about it. Because they're very varied stuff, you know, Rocky Raccoon Piggies. I think it's a fine album. You know, I'm not a great one for that. You know, maybe it was too many of that. Look, what do you mean? It was great. It's sold. It's the bloody Beatles' White Album. Shut up. Vamos agora para a quinta fase dos Beatles. A fase de hard rock progressivo de 1969, contido apenas no disco Abbey Road. Ok, a cronologia de gravações entre os discos Let It Be e Abbey Road é bem complicada de explicar em pouco tempo. Basicamente, Let It Be foi gravado antes, mas só foi sair em 1970, e no meio tempo que o disco era produzido, os Beatles decidiram se reunir para um derradeiro canto dos cisnes para a banda. E nisso, Abbey Road é para todos os sentidos o disco de despedida oficial dos Beatles. As músicas são conectadas como se fosse uma pequena ópera dividida em andamentos, e todas as letras giram em torno de temas como redenção, amizade, decepção, dinheiro, esperança, espiritualidade e, claro, amor. É o epitáfio da banda mais revolucionária de todos os tempos, e você sente isso desde a música de abertura até o último segundo do lado B. Eu digo que os Beatles nunca tiveram uma performance tão técnica, complexa e elaborada quanto aqui. Beira facilmente o rock progressivo, mas com uma levada de hard rock que pronunciava toda a sonoridade que dominaria os anos 70. Então é difícil estabelecer quem dos quatro é mais importante aqui. Boa parte do conceito e genialidade da ligação das músicas deve unicamente ao Paul, mas as músicas do John são tão importantes quanto as dele. O Ringo nunca se provou um baterista tão brilhante quanto aqui, e Octopus Garden é a melhor composição dele na banda. Mas se eu tivesse que escolher um único membro da banda para destacar nesse disco, tinha que ser o George Harrison. Nesse disco a gente pode ver o fim de um grande processo evolutivo que começou desde o início da banda. O George é sem dúvida o membro do grupo que mais cresceu com o passar dos anos, e aqui ele entrega seus dois trabalhos mais significativos e, nas palavras do próprio John, as melhores músicas do disco. Something, uma das canções de amor mais belas da história. Something in the way she moves attracts me like no other lover. E Here Comes the Sun, outro hino da banda que é sempre uma das primeiras coisas a vir à mente das pessoas quando tentam cantarolar alguma coisa dos Beatles. Não apenas essas duas músicas demonstram o nível alcançado pelo George, mas mesmo as músicas do John e do Paul aqui nunca precisaram tanto de uma boa guitarra quanto nesse disco. Então o trabalho dele ao longo do disco inteiro é muito antológico. E eu nem preciso dizer que toda música do Ringo que se preze recebeu uma forçona do George. O George sempre tentou ajudar o amigo nas suas músicas, coescreveu os maiores clássicos da carreira solo do Ringo, e em Octopus Garden não foi diferente. Pois é, o Harrison finalizou sua participação na banda da forma mais épica possível, o que só ficaria ainda mais concretizado no ano seguinte com o lançamento de um disco solo triplo com todas as músicas dele que foram rejeitadas pela banda ao longo dos anos. E é até hoje para muitos o melhor disco de um Beatles solo já feito. O marco de Abbey Road deve muito ao gênio de Harrison, que estava no seu ápice. Chegamos enfim ao último ano e último disco e última fase do grupo. Em 1970, cada Beatle já estava na sua carreira solo, e Let It Be acabou se tornando uma obra menos importante no catálogo da banda. Tendo sido gravado antes do impecável Abbey Road, mas sido lançado depois dele, fez Let It Be parecer um retrocesso, quando na
verdade era um meio termo natural entre a extravagância do álbum branco e o perfeccionismo do Abbey Road. Independente de qual seja a visão da crítica sobre esse disco ou do fato dele ser sem dúvida menos revolucionário do que os seus antecessores, eu ainda amo Let It Be. É fácil um dos meus favoritos da banda e defendo ainda que ele serve perfeitamente de pós-fácil ou despedida definitiva da banda para a história, tanto quanto o Abbey Road. Let It Be foi pensado como o disco de despedida dos Beatles, sendo feito simultaneamente com um documentário que terminaria com uma última apresentação ao vivo da banda, e mesmo tendo sido adiado por tanto tempo e após a despedida tão mais calculada de Abbey Road, Let It Be funciona perfeitamente dessa forma. O foco da banda aqui estava em voltar às raízes do grupo, com canções de rock mais simples e grudentas, sem nada de produção transgressora. Metade do disco foi gravado ao vivo. Let It Be soa como a evolução natural dos Beatles do Yeah 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 e cabelo tigela, chegando na meia-idade e com mais conhecimento musical. Ouvindo os primeiros discos de Let It Be em sequência, nem parece que entre os dois extremos da discografia deles, eles passaram pelo psicodelismo, experimentalismo e progressivo. E não há nenhum destaque para ser feito aqui. Em Let It Be, sentimos a banda como uma força única e conjunta, inseparável e perfeita. A gente sente a espontaneidade que deu origem à amizade e produção artística desses 4 jovens de Liverpool. Eles voltam a tocar covers, como nos velhos tempos, gravam oficialmente uma das primeiras músicas que compuseram, todos harmonizando suas vozes, deixando George improvisar seus solos de guitarra ao vivo, enquanto Ringo amarrava todas as pontas com a sua bateria inconfundível. Let It Be é uma despedida tão poderosa, marcante e perfeita para a banda quanto o Abbey Road, pôs um ponto final nessa trajetória ao nivelar todos seus integrantes em um único posto de importância e símbolo. A última frase do disco, dita pelo John Lennon, é "Espero que tenhamos passado na audição". Uma forma perfeita de fechar o último disco, dando a deixa perfeita para você voltar no primeiro e ouvir tudo de novo e confirmar que sim, eles definitivamente passaram na audição. Don't let me down. Nobody ever loved me like she does. Ooh, she does. Yes, she does. Enfim, galera, espero que tenham gostado desse vídeo. Foi bem importante pra mim pessoalmente, Beatles significa muito pra minha vida, e com certeza, se eu não tiver muito problema com o YouTube, eu tenho muitos outros vídeos sobre os Beatles planejados. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e comentar o que acharam. Se inscrevam e deem uma olhada no nosso Apoia-se. Até a próxima e valeu!